Gente, é uma das coisas que as pessoas mais pedem, porque a gente fala muito da necessidade de se fazer um bom cronograma de estudos e o ciclo é muito interessante por isso. Por quê? O nosso bem, gente, mais precioso é o tempo, não é verdade? Todo mundo fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas hoje a gente vai te mostrar, te ensinar a identificar o tempo que você tem e o quanto você perde esse tempo, tá? A gente precisa aproveitar bem esse tempo, porque sem um cronograma, um ciclo de estudo bem estruturado, não tem como se alcançar um estudo eficiente, tá? Então tem muita gente que já estuda há alguns anos para residência e não consegue alcançar a aprovação porque não tem uma rotina de estudo que favoreça a constância e a fixação de conteúdos. E o ciclo te traz isso. Esse é o grande benefício do ciclo. É diferente, a gente quer trazer aqui a diferença da grade de estudo e do ciclo de estudo. Quando a gente está na faculdade, na escola, a gente se acostuma muito a esse modelo de grade, porque cada dia da semana é aquela matéria, aquele conteúdo de tal hora a tal hora. E aí a gente não busca outros modelos de estudo, porque esse já é o modelo que nos é dado, né? Então, gente, é ineficiente a gente, na fase da vida que a gente está, estudando muitas vezes na faculdade, tem gente que ainda está na faculdade, tem gente que já trabalha ou está no internato, enfim, a gente colocar que na segunda a gente vai estudar isso, na terça a gente vai estudar isso, porque isso não acontece. Se acontece o imprevisto e o que é normal da vida adulta, você pula aquele conteúdo de terça e na quarta você já não sabe mais. Você volta naquele conteúdo de terça, você estuda o seu conteúdo de quarta e vai virando uma confusão. E essa confusão te desmotiva a estudar. Né? Então, o ciclo de estudo ele te permite fazer essa adaptação e quando você consegue adaptar a rotina de estudo às interferências da vida, isso te favorece muito a manter a constância, né? Porque isso não te desmotiva nas quebras, tá bom? Então, vamos lá. Na prática, agora indo para a prática, você já entendeu o porquê do ciclo de estudo, por que ele é melhor do que o cronograma. Quem inventou, gente, o ciclo de estudo não fomos nós. Na verdade, o ciclo de estudo é um método bem antigo que foi feito por um cara que estudou para a Receita Federal, sabe? É o Adriano Meireles. Ele construiu esse cronograma, esse jeito de estudar, gente, antes dos anos 2000, tá? E ele conseguiu aplicar isso à rotina dele, ele trouxe isso para todo mundo após a sua aprovação. Então a gente não tá falando aqui de uma novidade no mundo dos estudos, mas é porque, como eu falei na outra live, gente, a odontologia, infelizmente, ainda engatinha no mundo dos estudos, sabe? E o mundo dos estudos para concurso, principalmente no âmbito do direito, que tem uma gama de concursos muito maior, passa o carro, assim, na nossa frente. Então, a gente tem que ser inteligente e saber aproveitar aquilo que as outras áreas, os outros conhecimentos já têm de avanço, para a gente poder conseguir aplicar no nosso estudo, que é um estudo para concurso. Estudar para residência é um estudo para concurso, tá? Então, como eu disse, indo para a prática agora. A primeira coisa que você precisa saber é qual prova você vai fazer, né? Quando a gente fala isso, de definir qual prova, é importante porque as provas elas têm características muito diversas, tem provas que caem algumas coisas e outras provas não. Então, por exemplo, se você quer fazer o programa de Araraquara, o programa da UEM, se você quer fazer esses programas que são específicos, são provas específicas do programa, você tem que entender que é muito diferente do Enare e da FUVEST. O Enare e a FUVEST cobram conteúdos de odonto geral e as provas específicas do programa cobram só conteúdo de bucomaxilo. Então, por exemplo, na prova do Enare não vai cair fixação de fratura de mandíbula. É muito difícil isso cair, sabe? Nem a prova da FUVEST pode ser que cobre umas questões abertas, mas na prova fechada dificilmente vai cobrar também. Mas na prova de Araraquara, com certeza, na prova da UEM, com certeza vai cair. Você fala, nossa, como que eu vou estudar essa gama inteira de conteúdos? Então vamos lá, decidindo aonde você quer fazer, quais provas você quer fazer, você precisa ler esse edital, tá? Então você vai ler o edital e vai entender qual a bibliografia que eles cobram, e quais as sequências de conteúdo, qual é o conteúdo que eles cobram. Muitos editais, por exemplo, da UEM, de Araraquara, muitas vezes não especificam a matéria que vai cair, mas ele traz ali o livro base. Então traz o Goodman,
traz o livro de terapêutica, então você entende que vai cair farmacologia e terapêutica. Mas como que eu estudo isso? Eu vou pegar o Goodman, vou sentar e estudar? Não. Aí que é importante, é o que a gente trouxe, inclusive no guia do Enari, foi um checklist de conteúdos, especificando matéria e conteúdos para você não estudar coisa que talvez seja desnecessária e perder tempo, mas também não deixar de passar nas coisas necessárias. Então é preciso que você construa um que a gente chama de edital verticalizado. Você, lendo os editais, você consegue entender quais matérias vão cair naquela prova. Por exemplo, no Enari vai cair prótese. No FUVEST vai cair prótese. No Enari vai cair lesão endodôntica. Mas na prova lá, por exemplo, de Araraquara, não vai cair. Então você precisa fazer esse edital verticalizado para que você possa passar nas matérias todas. Como eu fiz, tá? Eu fiz um edital verticalizado único, colocando matérias, por exemplo, de trauma e especificando fraturas de mandíbula, fratura de complexo naso-opto-etimoidal, complexo zigomático, especificando farmacologia, colocando analgésico, anti-inflamatório, benzodiazepínico, antiemético, mas também colocando noções de diagnóstico de endodontia, noções de prótese fixa, sabe? Estruturei esse edital verticalizado. A Clara perguntou, primeiro, como é seu nome? Natália. E segundo, onde está o guia do Enari no Insta de vocês? O guia do Enari, pessoal, está no nosso link. Naquela parte de link, tem um link lá escrito Guia do Enari, que vai levar vocês ao nosso WhatsApp, você vai falar com o suporte e lá mesmo você consegue adquirir, tá bom? Bom, definindo então esse edital verticalizado, você entendendo a quantidade de matérias que você vai precisar estudar, já bate aquele desespero, né? Puta merda, como que eu vou conseguir estudar tudo isso? Pois é, a ordem é a palavra assim que vai ser mandatória, tá? Como que nós vamos fazer? Começando a construir o ciclo de estudo, pessoal, você vai entender quantas horas por semana você tem para estudar. Por exemplo, Natália, na segunda, eu consigo estudar das 8 da noite até as 10. Opa, 2 horas. Na terça, eu tenho um horário mais estendido de almoço. Eu consigo estudar de 1 hora da tarde até umas 3. Opa, mais 2 horas. Mas à noite eu já não consigo, porque eu tenho aula, eu tenho curso. Ok, esse é o tempo que você consegue. Mas na quarta eu já tenho um dia um pouco mais livre. Eu consigo estudar aí 4 horas. Ótimo. No sábado, Natália, gente, sábado e domingo é dia de estudar. Quem quer passar esse ano tem que estudar sábado e domingo. No sábado, Natália, eu tenho meu dia livre. Ótimo. Você vai acordar cedo, vai colocar aí 4 horas de estudo de manhã e 4 horas de estudo à tarde. Nossa, mas será que eu vou dar conta? Vamos lá, nós vamos te dar estratégias aqui para você dar conta. Domingo é o dia que eu quero descansar. Ok. Mas você pode ter um descanso no domingo, mas ser também um tempo que você tem aí para poder fazer um simulado, ajustar o seu cronograma, revisar matérias. Então, tá, domingo é um dia que eu quero descansar. Mas você está disposto aí a estudar 3 horas de manhã? Você acordar aí mais ou menos umas 8 horas da manhã e estudar até umas 11? Tá disposto? Quem quer passar, gente, infelizmente, final de semana vira um tempo precioso de estudo. Então, não tem como a gente falar aqui de ciclo de estudo, de estudar para a prova de residência, sem estudar fim de semana. Ana Clara, a gente fez uma live sobre a banca do Enari, tá? Ela já está no nosso perfil, dá uma olhada lá. A gente fala todas as características da FGV, as nossas experiências com a FGV, porque ela já fez concurso de odonto, inclusive concursos que eu fiz e passei. Então, eu tenho experiência com essa banca, a gente trouxe aqui. O Alisson também, que estuda para concurso do direito, tem outras experiências com a banca e trouxe um pouco do conhecimento da parte dele do direito para o SUS. Então, essa live está bem objetiva e super completa aqui no perfil, tá? Então, ok. Você descobriu, então, fazendo esse cálculo, que você tem na sua semana 20 horas totais para estudar. Ótimo. Esse é o tempo que o seu ciclo de estudos vai ter no total. Agora, como que nós vamos dividir as matérias nessas 20 horas semanais que você tem para estudar? Bom, eu quero que você entenda que fazer simulados é muito importante. Então, a minha sugestão é, de 15 em 15 dias, aos domingos, você vai separar dessas 20 horas que você tem,
4 para fazer simulado, tá? Você vai usar 4 horas para fazer simulado. O restante das 16 horas dessa semana que você tem simulado vai ser para você estudar os conteúdos, tá? E na outra semana que você não tem simulado, você vai deixar essas 4 horas ou para corrigir mesmo, assim, alternativa por alternativa, o seu simulado, ou para acrescentar a sua revisão, tá? Ok. Feito isso, você tem agora esse restante de horas para poder dividir. Na semana que você faz o simulado, você vai ter que deixar um tempo para revisão. Revisão, gente, é um negócio que tem que acontecer toda semana. E eu te aconselho a deixar isso, por exemplo, para o sábado à tarde, ou sábado de manhã, ou sábado o dia inteiro, tá? Para você revisar todos os conteúdos que você passou no seu ciclo de manhã. E nós falamos aqui de estratégias de revisão, tá? Nós não vamos entrar aqui especificamente em como revisar, porque nós fizemos uma live semana passada sobre como revisar. Por isso, é importante você estar acompanhando todas as lives, porque nós estamos fazendo um ciclo aí de aprendizado em como estudar, tá bom? Então, você precisa separar esse tempo para você revisar pelo menos semanalmente. Eu acho assim, a gente acha muito descabido aquelas estratégias de revisão 24 horas, 15 dias, sabe? Não é muito aplicável. Para o ciclo de estudo é aplicável você deixar uma quantidade de horas dentro do seu ciclo para você poder revisar, tá bom? E aí você falou, mas Natália, você falou assim para mim que não é interessante eu determinar dias para fazer as coisas. Sim, não é interessante mesmo. Só que nós estamos falando do tempo total que você tem para estudar. Sábado e domingo, se você tem o sábado e o domingo, ele tem que ser sagrado para você, sabe? Porque durante a semana tudo pode acontecer. Mas se você tem o sábado e o domingo livre, o tempo que você estipulou para estudar não precisa ser o dia inteiro, você pode sair à noite, você pode descansar domingo à tarde, sim, mas se você se propôs a estudar aquele tempo, seja fiel com você, tá? Então, ok, você separou, você tirou essas 4 horas para fazer o seu simulado lá no domingo, e você tirou o tempo aí que você acha necessário para poder revisar os conteúdos da semana. Ok. Tô falando em números redondos aqui para facilitar, viu, gente? Ok, Natália, eu tenho 15 horas para estudar. Ótimo! Excelente, tá? É importante, assim, seria ideal que você tivesse mais? Sim. Na época da pandemia, eu cheguei a estudar 40 horas por semana, mas eu só ficava por conta disso, né? Se você não tem essa possibilidade, você tem 15 horas para estudar essas 15 horas, sabe? Mais vale, gente, estudar 1 hora muito bem estudado que 4 horas rolando o dedo, distraindo, levantando, pegando uma água, entendeu? Então vamos lá. Como eu falei, fechando aqui em números redondos para facilitar a nossa conta. Você tem 15 horas aí. Você vai começar o seu ciclo de estudo selecionando, porque nós já estamos pensando aqui que nós já perdemos esses meses para trás, nós estamos começando a partir de agora, então você vai selecionar de 6 a 7 matérias. Ah, Natália, eu só faço prova ano que vem. Você vai começar com 5, tá? Como você vai escolher com quais matérias você vai começar a construir o seu ciclo? Essas 6 a 7 matérias. Você vai escolher matérias base. O que são matérias base? Anatomia. Base para você entender outras matérias. Se você vai fazer provas específicas de bancas, acessos é uma matéria básica para você conseguir compreender questões de trauma futuramente, tá? Farmacologia é uma matéria básica, entendeu? Para você depois conseguir aplicar melhor os seus conceitos quando você for estudar, por exemplo, infecções ou manejo de pacientes sistemicamente comprometidos, entende? E você vai adicionar, além das matérias base, matérias que caem muito. Aí agora a gente precisa entender qual prova você quer fazer, tá? Se nós estamos falando de Enare, a gente trouxe aí essa semana. Qual matéria que mais cai no Enare? A primeira matéria a gente vai deixar só para quem tem o guia do Enare, tá? A segunda matéria que mais cai fugiu a palavra, lesões orais em decorrência do manejo de doenças bacterianas, fúngicas e virais. É uma matéria que cai muito no Enare.
Então, isso é uma coisa que você pode começar estudando. Estomatologia pode estar incluída aí nas suas matérias básicas. Matéria que cai em tudo quanto é prova, cistos e tumores odontogênicos. Então, eu assim, independente da prova que você vai fazer, estomatologia é uma matéria que você tem que começar. Além de ser uma matéria muito grande, é uma matéria que cai muito. Então, você precisa entrar na fase de revisão dessas matérias mais rápido para você solidificar mais esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. A gente selecionou aqui as matérias base, né? Então tá aí farmacologia, estomatologia, anatomia, se você vai fazer um ENARE, noções de endodontia, cai bastante. Você não vai fazer um ENARE, você vai fazer uma prova específica. Se a sua prova, por exemplo, for o Mário Gatti tem uma parcela de questões, que eu não me lembro agora de cabeça, mas acho que são 30, porque no Mário Gatti tem 80, que cai 80 questões. 30 questões são só de trauma. Só de trauma. Então, se você tem o foco de fazer a prova do Mário Gatti, trauma é uma matéria que vai ser uma das primeiras que você vai incluir no seu ciclo. Por que eu falo de primeiras matérias? Porque se você precisa, num primeiro momento, passar no conteúdo teórico, você vai precisar se dedicar mais tempo a essas matérias. Então, o seu ciclo não pode ter muitas matérias. Por quê? Porque nessa fase inicial você vai precisar dedicar um pouco mais de tempo a essas matérias. Então, quando você passar mais da metade, ou às vezes chegar até concluir o estudo teórico final dessas matérias, você pode deixar apenas 1 hora para determinada matéria só para você fazer questão e revisar. Entende? Então, nesse primeiro momento, você precisa enxugar um pouco para que depois, por exemplo, se você gastava 3 horas do seu ciclo para estudar para estomatologia, você passou nos conteúdos principais que mais caem, agora você pode deixar 1 hora para fazer questão, tá? E por isso a gente vai falar num tópico a seguir, que é você precisa revisar mensalmente o seu ciclo. Você pode deixar aí o último dia do mês para você revisar o seu ciclo, tá? E ajustar suas matérias. Então, ó, comecei aí, selecionei as minhas 6 matérias principais, né? Vai ser estomatologia, farmaco, anatomia, se você vai fazer Mário Gatti, trauma, tá? Dentro dessas 15 horas que você tem aí, falando de números redondos, você vai dividir essas 15 horas dentro dessas 6 matérias. Então tá. 6 matérias, daria, por exemplo, 2 horas para cada matéria e sobraria aí mais umas 3 horas. Bom, como o conteúdo de trauma é muito grande, eu vou deixar 3 horas com trauma. Como o conteúdo de estomatologia é muito grande, eu vou deixar 3 horas com estomatologia. E como o conteúdo de farmácia eu quero passar rápido, eu vou deixar 3 horas com farmácia. Ótimo. E as outras matérias você deixa 2 horas. Como que você vai estruturar agora o seu ciclo? Você já sabe quantas horas por semana você vai estudar de cada matéria. Como que você vai agora estruturar o seu ciclo? Eu não tenho aqui uma planilha. Então eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te ensinar agora como estruturar o seu ciclo dentro de uma planilha do Excel, tá bom? Você vai colocar na barra lateral um mês, janeiro. Ó, já passou. Pode colocar aí, vamos lá, junho, a maio. Então vamos começar maio. Na barra lateral, bem do ladinho de maio, você vai colocar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até o dia 30 de maio. Beleza? E na barra horizontal, você vai começar a distribuir as suas matérias. Seja inteligente na sua distribuição e se ajude. Por exemplo, né? Separe matérias que têm conteúdos parecidos, para você mudar um pouco aí a forma de pensar. Então, coloca lá. Se você não consegue estudar 2 horas seguidas uma matéria, mas você se propôs dentro do seu ciclo a estudar 3 horas de farmacologia, não precisa estudar 3 horas direto. Isso que é o legal do ciclo. Olha, você coloca assim, 1 hora de farmaco. E aí você pode discriminar. Eu fazia muito isso, eu colocava assim, 1 hora de farmaco teórica. E aí eu colocava em seguida, 2 horas de trauma teórico. Mas eu não ia estudar 3 horas de trauma? Calma. Aí você vem colocando, separando. Lá na frente eu colocava farmaco de novo. Passava, sei lá, umas 4 matérias, eu colocava agora 2 horas de farmaco, exercício, questões.
colocava agora, eu estudei 2 horas teóricas de trauma e eu estipulei que eu ia estudar 3 horas, né, dentro do meu ciclo, então eu vou colocar 1 hora por questão. 1 hora de trauma para estudar questões, entendeu? Você vai colocando a sequência que você vai estudar, entende? E aí, como que eu vou saber qual matéria que eu vou estudar? Você sentou na sua cadeira. Ah, hoje é dia 4 de maio. Eu vou estudar 1 hora de farmaco, colorir meu quadradinho. Eu vou estudar 2 horas de estômago, colorir meu quadradinho. Ah, pois é, agora já deu, porque hoje eu só posso estudar 3 horas. Ótimo. Amanhã, dia 5, sentei na minha cadeira. Ah, eu vi aqui que ontem o quadradinho de farmaco e o quadradinho de estômago está colorido. Então, qual matéria que está em branco a seguir? Trauma. Ótimo. E são o quê? 2 horas? Ai, mas hoje eu só tenho 1 hora para estudar. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, na minha planilha tem aqui, que eu coloquei aqui, que eu vou fazer 1 hora de exercício de trauma. Ótimo, eu vou marcar essa 1 hora de exercício de trauma. Entende? Você sentou, é isso que eu posso fazer hoje. Pronto, ótimo. Sentei aqui, dia 6. Qual que foi a última matéria que eu estudei? Ah, eu acabei pulando porque eu tinha, mas eu estudei lá, marquei aqui que no dia 5 eu estudei a 1 hora que eu tinha para estudar, tal. Então agora eu vou voltar aqui na sequência do meu ciclo. Beleza, hoje eu tenho 4 horas para estudar. Vou estudar 2 horas de trauma, vou estudar 1 hora de anatomia, vou estudar mais 2 horas de noções de endodontia. Ah, chegou aqui, ontem eu estudei, eu pulei esses quadradinhos aqui, porque ontem eu só tinha 1 hora, né? Aí eu cheguei aqui agora em 1 hora de trauma, mas como eu já estudei isso ontem, vou pular aqui e vou ir para a seguinte. Qual que é a seguinte? Depois dessa 1 hora de exercício que eu tive que adiantar no dia que eu não podia estudar mais. Ah, tá aqui, 2 horas de exercício de farmacologia. Ótimo, é isso que eu vou fazer. Tá pronta a sua sequência. Entendeu? Tá pronta a sua sequência. Quando você colorir todos os quadradinhos de uma sequência, você vai começar ela de novo. Entende? Ai, Natália, pois é, cheguei no domingo. Domingo é o dia que você estipulou para fazer simulados. Ótimo. Então você vai pausar ali o seu estudo da planilha, do seu ciclo de estudo, e você vai fazer suas 4 horas de simulado. Tá? Fez o simulado, já olha o gabarito. Acerta? Se você quiser corrigir o seu gabarito ali logo depois que você fez o simulado, ok, você vai acabar ficando um pouco mais de tempo. Às vezes eu fazia um simulado muito rápido, às vezes a prova, são 4 horas de prova, eu fazia um simulado em 2 horas. Beleza, usa as outras 2 horas para você corrigir. Ah não, Natália, essa prova, me cansou a cabeça, eu preciso descansar. Beleza, no domingo que vem, o horário que você tinha de simulado, você corrige essa prova. Entendeu? Chegou no sábado à tarde é o horário que eu estipulei, porque é meu horário sagrado, entendeu? Você vai deixar 2 dias que são horário sagrado. É o dia que eu estipulei para revisar. Ok, para lá o seu ciclo de estudo e usa para você revisar todo o seu material. Natália, olha, eu não gostei de deixar o dia de sábado para revisar. O que você pode fazer? Ao invés de você deixar um dia para revisão, você pode colocar lá na sua barra horizontal, junto lá com 2 horas de farmaco, 1 hora de anatomia, 2 horas de anestésio, que é uma outra matéria básica que você pode adicionar. Você pode colocar lá no final do ciclo, depois que vir todas as matérias, você coloca no final do ciclo, 4 horas de revisão. Tá no seu ciclo. O dia que cair, caiu. O dia que caiu é isso. Ah, mas caiu segunda-feira. Ótimo. Ah, mas caiu quarta-feira de manhã. Beleza, você tá seguindo o seu ciclo. É adaptável, entende? O ideal é que você siga a sequência que você fez. Por quê? Para te orientar. Mas olha como é que o ciclo é legal. Você chegou num dia que você só tem 1 hora para estudar, procura lá no seu ciclo. Qual matéria que você colocou, estipulou para estudar apenas 1 hora? Então é aquela que eu vou estudar agora. Marca lá na sua planilha e você vai se orientar. A hora que tiverem os quadradinhos da sequência marcados, ok, você fechou um ciclo, vamos começar de novo. Entenderam? Eu acho assim que eu consegui ser clara, mas me mandem perguntas. Inclusive essa live vai ficar gravada e por favor comentem nos comentários as dúvidas de vocês. Natália, não entendi esse ponto. Lá no YouTube também vai ficar, não entendi isso, como é que eu aplico isso? A gente tá aqui para ajudar, tá? Vamos lá. Eu falei que nós temos que rever mensalmente o nosso ciclo.
Então você vai deixar aí o seu último domingo do mês, né, um dia que você estiver tranquilo, para poder revisar o seu ciclo, tá? Por quê? Pode ser, a matéria de anestesia é uma matéria base, é uma matéria rápida. Pode ser que você já tenha acabado isso no seu último mês. E aí agora, ao invés de você utilizar aí 3 horas do seu ciclo para estudar anestesia, você vai fazer só uma hora de anestesia, que você vai dividir em 30 minutos de exercício e 30 minutos de revisão. Olha que legal. E aí, essas 2 horas sobraram. Então agora, já que está sobrando essas 2 horas no meu ciclo, eu vou incluir implantodontia, que é uma matéria que foi difícil no último ENARE. Muita gente não estudou implantodontia e falou assim, nossa, uma matéria que eu tenho que estudar é implantodontia. Então você pode adicionar agora implantodontia. Aquelas 3 horas que eu usava para estudar farmaco, eu já passei nesse conteúdo. Agora eu quero estudar só 2 de farmaco. Ótimo, sobrou uma. O que você pode fazer com essa 1 hora? Pode incluir uma matéria que não vai ser cobrada a fundo. Por exemplo, no ENARE você pode incluir noções de prótese. Não vai ser cobrada a fundo, sabe? Numa prova que é bem específica de buco, você pode incluir síndromes. Inclusive síndromes também caem no ENARE. Uma prova específica de buco. Você pode incluir 1 hora de fissurados, que é uma matéria que cai pouco. Entende? Tá? E aí você vai fazendo essa revisão semanal do seu ciclo. Vai que também esse mês você talvez eliminou uma atividade sua diária e falou, nossa, eu preciso incluir mais horas de estudo no meu ciclo. Você ganhou aí 3 horas para estudar. Ótimo, tá bom? O importante é rever. O ciclo ele precisa ser constantemente ajustável e ele é muito facilmente ajustável, né? Justamente por toda essa possibilidade de você conseguir manejar os seus horários, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre ciclo. Só revisando aqui pontos principais, então, que você tem que fazer, sua ordem aí. Primeiro, escolher os locais de prova e ler esses editais. Construir o seu edital verticalizado. Quem tem o guia do ENARE já tem o edital verticalizado para o ENARE e você pode utilizar também esse edital verticalizado que nós fizemos para o ENARE, que está lá na planilha de estudo individual. Você pode tirar esse conteúdo de lá, fazer uma planilha sua individual para provas específicas. Por exemplo, tem prova que não cai SUS, então você pode tirar essa SUS, essa matéria de SUS e adicionar, por exemplo, ali outras matérias que caem, né, em outras provas específicas, entende? Mas assim, o importante é que você tenha esse edital verticalizado para que você possa ticar as matérias, para que quando você chegar lá, nas suas 2 horas de estudo de farmacologia, você não pensa assim, qual matéria de farmacologia que eu tenho que estudar agora? Não, você olha lá no seu checklist. Eu já passei em analgésico, já passei em anti-inflamatório, hoje eu tenho que estudar antibiótico, sabe? Gente, o conteúdo não tá na nossa cabeça. Se a gente não ordenar, a gente não estuda direito, tá? Então vamos lá. Leu o edital, fez o seu edital verticalizado de conteúdos. Agora é entender quantas horas você tem de estudo por semana. Somar essas horas. Escolher suas 6 a 7 matérias principais, se você estiver estudando para provas no final do ano. Se você vai estudar para provas do ano que vem, escolha 5. Comece de boa, tá? Escolhidas essas matérias, você vai definir quantas horas você vai estudar dessas matérias dentro da sua somatória de horas de ciclo de estudos totais, tá? Fez isso, agora é sentar e estudar. Na verdade é montar a sua planilha, da forma que eu falei aqui, e sentar e estudar. E revisar mensalmente essa divisão de conteúdos. Viu, gente? É isso. Dúvidas, podem mandar aqui nos comentários. Essa live vai ficar gravada e vai ficar também no YouTube, tá? Deus abençoe o estudo de vocês. Deus abençoe este domingo. Que essa semana seja uma semana de muita paz e ordem nos seus estudos. Viu? Até mais. Um abraço.